Já compartilhar na tela aqui, e aí já fica mais fácil aqui da gente discutir aqui. Então, compartilhar aqui a tela com vocês. Beleza. Então, pessoal, aproveitando aqui o compartilhamento, sejam bem-vindos, né? Hoje é a primeira web aula, né? O curso, a disciplina de instalações do sistema de potência, né? Mais conhecido como CEP, com S, né? Iniciou dia 16 do 6 e vai finalizar agora dia 14 do 8. É, esse curso, ele está se estendendo, pessoal. Eu deixei até aberto aqui para a gente discutir algumas coisas aí que os colegas questionaram, né? Só para ficar claro, em conformidade com como vocês têm a aula presencial, geralmente são nas terças e nas quintas, né? A aula de a UC, as UCs anteriores, a de eficiência, né, que foi a que eu assumi com vocês, o módulo específico 3 e a UC de gestão da manutenção, foram todas as quintas-feiras, né? Era até das 9 às 22. Daí, né, e a digestão, ela não tem laboratório, a eficiência foi bem rápido, então deu para encaixar vocês na quinta-feira, né? Agora, a partir dessa UC aqui, eu vi que as aulas estão programadas para terça, né? Então, vocês tiveram aula presencial ontem, vão ter amanhã e o horário disponível dentro do que eu posso e também em conformidade com o cronograma de vocês foi na quarta-feira. Então, as quartas-feiras, né, vão ser nossas aulas. Mas, professor, só tem 4 web aulas, né? E a gente tem o mês inteiro aqui. Então, eu vi que vocês, no mês, né, 7 aqui, julho, vocês têm férias escolares. Então, eu coloquei, né, dentro, tem essa primeira aula hoje, a segunda vai ser dia 28, e vocês vão voltar no mês de agosto, né, das férias escolares aí. Então, a gente vai ter um total de 4 aulas, né, web aulas aí, sobre essa matéria de instalações do sistema elétrico aí, né? Então, vou procurar dentro desse tempo aí, né, ajudar vocês, né, no que for, né, possível aí dentro da matéria. Lembrando aqui que a gente tem, ó, além das atividades normais, nós temos 2 fóruns. Então, hoje eu vou explicar um pouco da matéria e já vou começar a explicar sobre o fórum, né, sobre como que vocês podem entregar, né, o fórum 1, o fórum 2 e depois descrever sobre as atividades, né? Atividade 1 da SAP 1, atividade 1 da SAP 2 e a 2 da SAP 2. Tá bom? Então vamos lá. Feito esse esclarecimento, né? Aí já até deixei pré-programado aqui, ó. Essa UC, ela finaliza 14 do 8, né? Iniciou dia 16, né? Então, nesse gap aqui de férias escolares aí, né? Por isso que eu marquei aqui com X. Eu já previ aqui, ó, que vocês já vão ter a aula presencial da próxima OC, que é a manutenção predial e industrial. Então, cronograma, né? Já vou pedir para a Mariana deixar já a sala programada, né? Então, do dia 16 do 8, né, em diante aí vocês já vão ter as aulas, né, da próxima OC de manutenção predial, né? Então, eu já pedi para a Mariana olhar aí, tá tudo ok, tudo programado, né? Tá em conformidade aqui, ó. Vocês têm até dia 11, né, 11 do 8 para finalizar todas as tarefas aqui, pessoal, mas não se engane. Desculpa aí, pessoal, a gripe tá grande. Mas não se engane. Façam no tempo hábil, né? Não deixe para a última hora, porque senão vai complicar, né, para vocês. Daí, pessoal, eu programei aqui
Já até deixei aqui para a gente discutir um pouco. E daqui a pouquinho eu vou falar do fórum, né, sobre como resolver aqui o fórum. Eu vou dar uma ideia de discussão para vocês, né, como que vocês podem fazer essa resolução, tá bom? Então vamos lá. É, Então, pessoal, então, vamos começar aqui pelas definições, né? O que que é uma instalação elétrica, né? Olha aqui, é uma associação de componentes, né? Coordenados entre si, para fornecer luz, calor, movimento ou transmissão de sinais, né? Então, ela vai o quê? Fornecer luz, calor ou movimento, ou seja, a luz, o calor e o movimento vai ser através da energia elétrica, né? Então, a instalação, no caso, uma instalação elétrica, né? Ela tem esses componentes, né? E ela também pode transmitir sinais, né? Inclusive, eu vou aproveitar o ensejo aí, né, do Fórum 1 para discutir algumas coisas com vocês aí, que é sobre a rede inteligente, a Smart Grid, né? Tá bom? Então, que componentes são esses? Por isso que eu deixei grifado aqui em negrito, né? Os componentes são linhas elétricas e os equipamentos. As linhas elétricas são os condutores. Então, se a gente fizer um retorno, né, relembrar aí das UCs anteriores, principalmente a UC de eletricidade básica, as linhas elétricas são os chamados condutores, são fios, cabo quando é a união de vários fios, né? Então você tem geralmente uma fonte. Deixa eu pegar aqui a caneta aqui. Então, geralmente, você tem uma fonte, a fonte alternada lá da geradora de energia é simbolizada esse símbolo aqui, né? Fonte alternada aí, né? AC. Então, as linhas elétricas são um dos componentes que estão o quê? Coordenados, estão, né, sincronizados, vamos dizer assim. Estão sincronizados, não, estão interligados entre si. Então, eu tenho linhas, né, essas linhas elétricas na figura de condutores, na figura, né, os condutores são cabos, fios, barramentos. E a gente tem de um lado a fonte, que produz a energia, as linhas elétricas, que faz parte de uma instalação, que é o que conduz essa energia que foi criada aqui, né? Lembrando, pessoal, lembra lá de NR10? Nós temos o quê, ó? Geração, onde cria transmissão, distribuição e consumo, né? Nós temos a geração, onde cria, né, numa hidrelétrica, por exemplo, as linhas de transmissão, a rede de distribuição urbana ou rural e o consumidor. O consumidor é o quê? São as cargas, né, do cliente. Então, os equipamentos fazem parte das cargas dos clientes, né? Então, eu tenho um chuveiro aí, por exemplo, né? Lá em eletricidade a gente aprendeu que tem essa simbologia, ou a caixinha com o símbolo aqui, né? O chuveiro, ele vai aquecer, é um aquecedor de passagem, né? Então eu tenho o elemento que é a linha elétrica, né? A linha elétrica. E o outro elemento que são os equipamentos, ó. O gerador, ele vai o quê? Gerar energia, que vai gerar a diferença de potencial, né, no circuito, e vai o quê? Ocorrer a passagem, né? Lembra lá da tarefa que vocês fizeram lá em eletricidade básica?
o fluxo ordenado de elétrons, né, corrente elétrica. Então, a gente tem um gerador, a gente tem o transformador de potência, o transformador de potencial, né, que são os de medição, né, aí, ó. Gerador, transformador, aí, dispositivos de comando, contactores, né, dispositivo de proteção, o elo fusível, né, da chave fusível, por exemplo, os fusíveis, né, propriamente dito, que são aplicados na baixa tensão, disjuntores, chave-faca, interruptor, né? Olha, utilizadores da instalação, né? São as cargas, chuveiro, ó, geladeira, TV, lâmpada e etc. Então, gente, partindo desse princípio aqui, ó, a energia faz esse caminho. Ela vem, chega na subestação de potência, né? Vem uma linha de 230 kV, por exemplo, e daí vem do primário dela, converte no secundário do transformador de potência da subestação para 13,8 kV, por exemplo. Daí, na rede de média tensão, chega aqui, ó, no primário dele, 13,8 kV, e no secundário, 220 volts. Então, vocês estão vendo, ó, que existe o primário do transformador de potência e o secundário dele. Então, cada vez, né, a tensão aqui ela vai diminuindo, porque existe um grande problema, né, nesses circuitos aqui, que é a queda de tensão, né? A tensão ela vai diminuindo, quanto maior é a distância. Lembra que vocês viram lá em eletricidade básica, né, a segunda lei de Ohm? A gente vai discutir dela daqui a pouco. Então, pessoal, só um minutinho aqui. Então, pessoal, só um minuto aqui, galera. Só dar uma diminuída aqui. Peraí, aguenta aí, galera. Meu dia hoje. Beleza. Então, pessoal, desculpa aí, voltando aqui. Eu vou até compartilhar aqui o som aqui com vocês. Deixa eu ver se está pegando aqui. Compartilhar aqui o som. E aí vamos, né? Depois dessa introdução aqui, vamos dar uma observada aqui Vamos voltar aqui ao nosso, né? Deixa eu evidenciar aqui a tela do nosso curso. Feita essa introdução, né, a gente tem os elementos, né, que estão coordenados entre si da instalação elétrica, né, que são os cabos que levam a energia da onde foi criada lá da geração, até, né, citei a NR10 aqui, chega no consumidor, no consumo, né, que é o quê? São as residências, os comércios e as indústrias. Então, outra aqui, geralmente quando vocês vão fazer a tarefa, vocês veem nessa aba aqui, ó, situação de aprendizagem, né? O fórum, tanto o fórum 1 quanto o fórum 2, ele vai estar nesse tópico aqui, ó, comunicação. Isso aí. Então, ó, quando a gente entra nele aqui, ó,
Aí eu pedi para Mariana, configurou lá, ó, deixou a data, tá certinha. Tanto o que está acontecendo aqui, ó? Vamos aqui em situação de aprendizagem. O que está acontecendo aqui? Eu recebi mensagem, né, de alguns de vocês aí, da UC de eficiência e da UC de gestão, é que a extensão que foi dada, né, não estava realmente não estava aparecendo. Eu pedi para Mariana solucionar, né, e ela fez. Daí eu já pedi, já vendo essas perguntas aí, né, que realmente estava acontecendo, eu pedi para Mariana dar uma olhada aqui, ó, e tá certinho, ó, 11 de agosto, né, de 2023, que é a data limite, né, ou a data de entrega, né, em conformidade com o nosso cronograma. Então eu olhei, né, tanto a 1 atividade um, a 2 atividade um e a SAP 2 atividade 2 está ok. Então vocês não vão ter esse problema aí, né, de envio como que está acontecendo, né, pessoal? Então, ó, a gente vem aqui na aba comunicação, vai estar o fórum de discussão, né? Eu vou dar uma instrução para vocês sobre o fórum. O fórum 1, vocês vão postar ele direto aqui no AVA. Então, o fórum 1, ó, aqui, ó. Deixa eu dar uma luz para vocês. Vocês vão ter que pesquisar na internet sobre a utilização da Smart Grid nas concessionárias de energia, né, energia elétrica do Brasil. Ok. A pesquisa deverá atender os seguintes itens. Então, essas são as instruções. Item um aqui, ó. Primeiro item, ó. Qual a concessionária em que e, né, o E, né, em que estado ela está localizada, né? Que concessionária, no caso, onde vocês vão fazer a pesquisa. Não estou falando a concessionária daqui, que é a Equatorial, né, atualmente. Vocês vão pesquisar na internet que concessionária está utilizando esse conceito aqui de Smart Grid. Então, é essa que é a pergunta, ó. Qual a concessionária que está utilizando Smart Grid, né? E em que estado ela está localizada? Qual que é o estado, né? Lembrando que as concessionárias e a maioria, né, antes eram todas estatais, né? Se não me falha a memória, acho que tem poucas ainda que estão na mão do estado. Então, vocês vão falar qual concessionária e em que estado que ela está. Segundo item, em que área do estado? A cidade, né, em que é aplicada o conceito de Smart Grid. A região metropolitana, vamos supor, é a Grande São Paulo. Ah, lá na Grande São Paulo, antigamente era, se eu não me engano, era Eletropaulo. Hoje em dia, até onde eu sei, ela está a Enel lá, né? Então, estou chutando aqui, viu? Essa tecnologia está sendo utilizada, né? Aí, ó, você fez a pesquisa, você vai falar que sim, né? Como a Smart Grid funciona e qual a vantagem dessa rede inteligente? Mesmo a gente fazendo pesquisa, a gente fica assim meio, né? Eu mesmo, quando eu estava fazendo engenharia elétrica, falava-se pouco sobre Smart Grid. Eu fiz ali na Universidade Católica, aqui, né, aqui de Goiás, e não se falava muito de Smart Grid. Eu lembro que eu estava estagiando, né? Eu tenho um cliente que é professor lá no Instituto Federal, e daí ele falando, né, que eles já estavam falando sobre Smart Grid, e eu vou dar uma dica. A Smart Grid, ela acontece no sistema, hoje em dia o pessoal chama o SIN, né, Sistema Interligado Nacional, de subestação para subestação. Como assim, professor? Aproveitando, deixa eu pegar o próximo desenho aqui. Aproveitando esse desenho aqui, ó, a Smart Grid, ela já ocorre aqui no Brasil, só que é, em um ramo específico. Por exemplo, eu tenho aqui essa subestação que recebe energia direto aqui dessa hidrelétrica aqui, né? Beleza. Então, a subestação
vamos chamar ela de A. Ela faz parte do SIN, Sistema Integrado Nacional, né? E esse Sistema Integrado Nacional, ele tem o operador do sistema. Que sistema? Sistema elétrico. Então, o operador do sistema, esse é o nome genérico, né? Ele, ele tem literalmente um centro de operação. Aí daí existem, né, dentro do SIN, né, do Sistema Integrado Nacional, eu não me lembro a quantidade de operadores. Em cada região tem um operador, né? Vamos dizer assim, eu apagar aqui que esse SIM meu ficou com M, aí fica difícil, né? É nacional, né? Então, é uma central, né? Essa central, ela verifica, né? Por exemplo, se os circuitos da subestação A, por exemplo, estão ligados, né? Os parâmetros, né? Como tensão na linha, outro tipo de parâmetro, corrente, outro tipo de parâmetro que pode ser verificado em circuito de tensão e corrente alternada. O fator de potência, outro parâmetro aí, né? As potências, né? Potência aparente, potência ativa que realiza trabalho, potência reativa, o que basicamente um quadro de distribuição, né, com uma IHMzinha, né, uma interface homem-máquina, com os instrumentos, né, um TC e um TP, né, na configuração wattímetro, faz normalmente. Então, esse operador do sistema outra variável que ela é constantemente observada, a frequência. O sistema, né, o lado brasileiro aí, ele tem que estar, né, com a frequência setada em 60 Hz, lá do lado do Paraguai, os 50 Hz, né? Então, eles verificam esses parâmetros aqui, lembrando aqui de cabeça, né? Tensão, corrente, fator de potência, potência aparente, potência ativa, potência reativa, frequência. Por enquanto, o que eu estou me lembrando aqui de cabeça são esses. Então, esse operador do sistema, outra coisa, abertura, abertura de quê? Abertura e fechamento. Fechamento de quê? De chaves. Chave o quê? Chave fusível, chave faca. Tem algumas chaves magnéticas aí que elas são híbridas. Elas tanto atuam bem parecida com uma chave fusível e também uma chave faca. Por exemplo, uma chave faca de uma rede de distribuição, ela não é operável à distância. Agora, existe um tipo de chave que é a chave magnética, que ela é semelhante a uma chave faca, né? A chave faca, ela tem basicamente o quê? A lâmina da faca, né? E ela tem a bainha, que é um terminal, né, em forma de U, por exemplo, ó. O que que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui na frente da câmera. A lâmina e a bainha vão entrar em contato e vai haver o contato elétrico, né, o seccionamento, tanto para fechar o circuito, né, e pôr ele em operação, quanto para abrir, tirar ele de operação. Ah, beleza, professor. Então, esse operador nacional do sistema, né, ele tem os terminais e os programas, né, que eles foram desenvolvidos pela EP, né, Empresa de Pesquisa Energética, os programas, os hardwares dedicados, né, esse controle, ele ocorre de subestação para subestação, ou seja, dentro do sistema integrado nacional, eu, por exemplo, posso, né, a partir do operador do sistema,
eu posso tanto verificar esses parâmetros que eu citei aqui, de potência, tensão, corrente, abertura, fechamento de chaves, entre a subestação A e a subestação B, né? O nome aqui. Então, entre a subestação A e a subestação B, eu consigo fazer, né, verificar os parâmetros e dar a ordem remota, né, para eu abrir e fechar a chave, né, dependendo. Por exemplo, se mostra lá no computador que uma linha de transmissão, por exemplo, ela está com nível de tensão acima do permitido, é uma linha de 230 kV e, por exemplo, eu tenho, sei lá, 600 kV, né, ou seja, muito acima, o sistema, né, o operador do sistema, ele tem o poder, né, de fazer o desligamento, inclusive, ele já se chega no estado crítico igual a esse, ele já está setado para fazer a abertura e proteger o sistema. Daí o operador o operador, né, a pessoa que está lá, né, de plantão, e geralmente esse trabalho ele é na forma de plantão, né? Quem está lá no plantão no operador do sistema, ele pode, né, validar quanto pode, né, verificar e saber, né, se ele vai continuar com desligamento ou se ele volta o sistema a funcionar. Então, existe uma tecnologia entre a subestação A e a subestação B, que é o chamado. Deixa eu ver se tem como mudar a cor aqui. Não, mas existe o sistema, né, do operador, né, o operador com os programas e com o hardware, que é chamado de PLC, é o Power Line Communication. Deixa eu tirar aqui da apresentação, que aí eu vou poder mudar a cor. Agora eu vou poder mudar a cor aqui. Então, vamos pôr uma cor verde aqui. Então, nesse meio, então, o operador nacional do sistema, ele fica em uma base e ele tem o controle de verificar, né, os parâmetros da rede, inclusive o controle de fazer abertura e fechamento, ok? De chave fusível e chave faca, no nível de uma subestação, né, lá de uma geradora, por exemplo, de uma hidrelétrica, para uma subestação de uma região, né, Goiânia, por exemplo, né, ou qualquer outra região metropolitana. Aí esse sistema ele é controlado, né? Como que ele vai enviar esses sinais? Por isso que está falando aqui, ó, as linhas, né, elétrica, né? Elas fornecem luz através da energia calor, também através da energia movimento, através da energia ou transmissão de sinais. Então esses sinais eles são enviados através, né, de um equipamento especial. E na verdade ele é um modem. O que que é o modem? O modem, né, ele vem lá do acrônimo. Você tem sinais analógicos e sinais digitais. Você pega esses sinais e modulam ele, né? Ou, por exemplo, você tem um modem aqui, você tem o sinal elétrico normal da rede, né? Que é o quê? Uma senoidal, é um sinal analógico. Confere? Até o sinal elétrico, pessoal, vou colocar ele em vermelho, que aí fica melhor. Então, na rede, na transmissão, na distribuição e aqui no cliente no consumo, né? A diferença é que os valores vão estar maiores. Então, entre a subestação B e a subestação A, o operador do sistema ele tem um modem especial. Então, nas linhas elétricas eu tenho um sinal senoidal, beleza? E nessa mesma linha elétrica, basicamente
é onde passa o aterramento, nós temos uma arquitetura chamada OPGW. O que é a arquitetura OPGW? E a mais comum que a gente tem. Deixa eu abrir aqui as estruturas, que aí fica mais fácil de vocês verificarem. O OPGW você tem lá no cabo, no mensageiro da linha de transmissão. Tá abrindo o AutoCAD aqui, aguarda um pouquinho, gente. Então, você tem o sinal elétrico, né? Que ele vai ser usado como uma portadora, ou seja, ele vai levar o sinal, né, modulado. O que que vai acontecer? O o operador do sistema, ele quer abrir uma chave. Tá abrindo aqui, ó. Beleza, ó, tem essas linhas de transmissão aqui, ó. Ó, tem essa linha aqui, tem a estrutura, né, os pilares, a estaca que segura essa estrutura, né? Eu tenho as fases, ó, fase A, fase B, fase C. Essa é a arquitetura chamada triangular. Aqui em cima eu passo o cabo de aterramento. Então, ó, isso aqui, ó, eu tenho um circuito, ó, esse circuito duplo, ó, fase A, fase B, fase C. E aqui eu tenho um cabo de terra. No cabo de terra, a armadura externa, ela vai funcionar como um cabo de aterramento, ou seja, ele vai conduzir um surto, vamos supor, cai uma descarga elétrica nessa torre aqui. Essa descarga elétrica vai cair na torre, a torre é metálica, né? Ou então ele cai em cima do cabo de terra. Essa descarga elétrica na estrutura externa do cabo, que é metálica e é um cabo nu, ele vai correr pela estrutura. Quando ele vai correr pelo cabo, né? Se o surto cair no cabo, ou se ele vier de um gerar de uma hidrelétrica, por exemplo, né? Ou de um cliente, ele vai vir pelo cabo, ele desce pela estrutura metálica, entra aqui nos pilares, entra aqui na chamada rebar. Essa rebar, ela vai conduzir o quê? Conduzir a descarga atmosférica ou surto para a Terra aqui. Vamos supor que esse pilar aqui, ele tem, sei lá, dependendo aí da região aqui, geralmente os pilares aí, né, para quem não é da área aí da civil, né, você tem um terreno aqui, geralmente o pessoal faz eles utilizam um estudo chamado de sondagem para descobrir aonde eu tenho uma base fixa. Isso daqui é o solo, né? Essa linha vermelha aqui seria o solo. Daí, com essa sondagem, ele descobre que a 60 metros ou a 6 metros, dependendo aí da região, né? Eu tenho pedras. Então, o que que o pessoal vai fazer? Eles vão colocar o pilar com, né, com a profundidade que eles detectaram, ou 60 metros, ou 6 metros, né? Com essa profundidade. Esse tipo de estaca aqui é o que eu tentei desenhar, né? Não fui feliz aqui, é chamada de estaca tipo Frank. Ela tem uma estrutura de concreto armado e a ferragem fica exposta bem aqui na, nessa parte final dela, onde ela é enfincada no solo. Então, essa rebar e toda a armadura metálica dela, ela vai levar o surto lá para a profundidade, vamos supor que a 6 metros que está nessa torre aqui, em segurança. Beleza. Daí o cabo, né, esse cabo de aterramento, o OPGW, ele tem uma superfície intermediária aqui, ó, que é isolante, né? Então, essa aqui é condutora metálica, tem essa parte aqui que é isolante. Internamente, eu vou ter o quê? Um link de fibra ótica. Então, eu vou ter vários links aqui de fibra ótica, aqui, né? Antigamente, como eu costumo brincar com vocês, né? Lá em 1900 e Guaraná de rolha,
esse comando aqui eram cabos metálicos, então a armadura era praticamente quase a mesma coisa. A armadura metálica, essa parte externa do cabo nu ela funciona como aterramento, tem um isolante e internamente tem outro cabo, que é um cabo metálico, né, que ele conduz dados, tanto essa versão antiga, e tem a versão nova, que é o OPGW, né, que é fibra ótica, com a maior velocidade. Então, aproveitam para utilizar essa arquitetura, tanto a OPGW quanto a antiga, para enviar sinais. Por isso, né, que ele não manda só o quê? Só energia elétrica, ele manda sinais. Aí o operador do sistema, para ele conseguir enviar um sinal para abrir uma chave da subestação A ou da subestação B, ele envia um sinal, e esse sinal vai através do cabo de aterramento aí. Essa é uma das funções. Outra função é levar o quê? Os dados das operadoras de telefonia do país aí também. Então, tem duas funções: levar os dados da operadora, né? Na transmissão é assim, já na distribuição é um pouco diferente. Ele utiliza uma faixa ali, que é onde a operadora de telefonia, de telecomunicação, TV a cabo e afins, né? Ela aluga essa faixa logo abaixo, né? Ela fica, ela fica abaixo ali da baixa tensão ali. Então, você tanto pode enviar, né? Você aluga, né? Envia os sinais de telecomunicação do país, que antigamente era só telefonia fixa, né? E você também envia através dessa tecnologia. Esse modem aqui é um modem baseado na tecnologia PLC, Power Line Communication. Então, o operador do sistema, ele envia um sinal, né? Um sinal digital, por exemplo, converte esse sinal em analógico. Vou pôr ele em verde aqui, que aí fica mais fácil da gente. O operador, ele quer abrir uma chave, né? Então, o computador lá, né, com os programas lá, envia um sinal digital. Sinal digital são valores discretos, né, na forma aí simulada de uma onda, né, uma onda triangular, onda quadrada, um trem de pulso, né, dependendo aí, né, do tipo de sinal, né, com valores específicos, que eles chamam de valores discretos. O modem, ele converte para um sinal analógico. Aí esse sinal analógico mais o sinal, né, ele também, ele é lógico, o modem ele precisa de energia, né? Ele é multiplexado aqui junto com o sinal de energia e enviado, né? Eles chamam de kernel núcleo para fazer, né, a abertura, os fechamentos, inclusive fazer o controle. Você tem, ele parece um transformador, chama regulador de tensão. Ele é um transformador especial, né, assim como o religador, né, o RA que ele chama, né? A gente tem o RA, que é o religador automático. Nós temos o regulador de tensão, se eu não me engano, acho que é REG-U, né? Uma coisa assim, eu não me lembro do acrônimo aí. O religador automático, ele literalmente, né, através desse sinal aqui pelo Powerline Communication, ele faz, né, ele envia o comando para abrir e fechar chaves, né, de subestações, né? Isso tudo a nível de subestação. Agora, o religador automático, não só a nível de subestação, mas a nível de transformadores de distribuição. Os transformadores de distribuição, geralmente, eles ficam, né, nos postes da rede de distribuição. Vamos supor que tem um porte aqui, ó. Daí, ele fornece energia para os clientes e também transformadores. Vamos supor que esse aqui é um cliente industrial. E aí, ele tem um transformador próprio. Dependendo aí da carga dele,
assim como vocês estudaram lá em projetos elétricos industriais, né? Por exemplo, a minha carga é muito alta, eu tenho um contrato de demanda e aí eu preciso de um transformador de 150 kVA, já considerando a potência aparente, né? Então, a nível de transformador, né? Não o do cliente aqui, mas o transformador, geralmente são os de 75 kVA, que ficam espalhados na malha de distribuição urbana. Eles, né, você pode implementar o chamado RA aqui, ó, o religador automático, para justamente fazer o controle. Antigamente só existia, né, esse nível de controle do operador do sistema de subestação para subestação. Hoje em dia nós temos o controle, que é o chamado controle inteligente, né? Ele não só é controlado pelo programa, mas tem um operador para ele analisar a situação e dentro dos parâmetros ele fazer, né? Ele continuar, né? Ele autorizar que o sistema mantenha a abertura ou então faça o fechamento. Então, a Smart Grid, ela está ligado justamente, né, nesse contexto aí do religador de tensão, né, no contexto aí de rede de distribuição, né, das instalações de rede. Ele está ligado também ao regulador de tensão, que é um transformador, né, dependendo aí, geralmente é um transformador de maior potência. E ele praticamente a arquitetura dele é muito similar à de um transformador normal. A diferença é que os taps dele, o que são os taps? São as bobinas, né? Por exemplo, você tem aqui um transformador normal, se a gente for pensar aqui, ó, a gente tem aqui a parte do primário, que tem as bobinas aqui, né? A bobina do primário e a bobina do secundário aqui. Opa, e aí, Ribamar, bom? Ô, professor, vim ver agorinha. Ah, sim. Não deu Não, tempo mas ainda. não dá tempo. E daqui a pouco já vai estar disponível a aula aí para vocês, tá bom? Tá bom, Então, vou só tirar aqui da tela. Aham. Então, o transformador comum, né, ele faz essa conversão de energia, né, do primário, né, do 13,8, por exemplo, kV, para 220 volts. Aí o regulador de tensão, ele faz a mesma coisa. Só que ele tem um controle automático de TAP. O que que é isso? Eu tenho terminais aqui no primário que eu posso o quê? Aumentar o tamanho da bobina, como diminuir o tamanho dela. Também no secundário existe esse controle e esse controle do regulador de tensão, ele é automático, né? Ou seja, é uma inteligência, né? Que o programa ele verifica, por exemplo, principalmente lá, aproveitando o gancho lá de eficiência energética, né? Ele verifica, por exemplo, que num certo, né, horário, principalmente ali perto do horário o de ponta, né? Que a demanda, né, o consumo vai ser alta. Aí o que que o regulador de tensão faz? Ele muda os taps automaticamente aqui, aumentando o nível de tensão tanto do primário quanto do secundário, para ele poder o quê? Suprir energia na rede de distribuição urbana automaticamente. Um transformador comum que eu tenho na rede de distribuição urbana, apesar dele ter a mesma arquitetura, ele tem até o terminal lá com os taps. Só que para eu fazer essa mudança, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar a energia, ou seja, fazer as 5 regras de ouro, né? Desligar, impedir, né? Sinalizar, constatar e fazer o aterramento temporário. Depois que eu faço isso, eu abro, né, os transformadores atualmente, a gente não precisa nem abrir. Antigamente você abria uma portinhola e você enfiava a mão literalmente nele para você fazer a mudança dos terminais do TAP.
Ou seja, você colocava a mão no óleo mineral ali, né, correndo o risco, né, de você ser, por exemplo, existe uma lenda urbana aí, eu já vou acabar com essa lenda agora aqui, que o óleo do transformador é bom para o reumatismo, isso é lenda, viu? O óleo transformador ele é carcinógeno, viu? Ou seja, ele pode, né, a utilização dele pode provocar câncer. Aquele calor que ele causa, né, que eu conheço pessoas, principalmente eletricistas de distribuição, que passou óleo de transformador no joelho, falando que, né, alegando, né, ouvindo de outras pessoas que era bom para o reumatismo, mas isso não é aconselhável, ele é carcinógeno. E atualmente o transformador, né, esse de distribuição que não tem a função de regulador de tensão, ele tem um terminal pelo lado de fora dele. Quer ver? Ó? Deixa eu só ver. Eu tenho um livro aqui do. Professor, por que que na alta tensão não tem o neutro? É porque não, assim, o neutro basicamente é quando você precisa utilizar energia tanto na configuração, né, monofásica, bifásica ou trifásica, né? No lado da distribuição, como você só está transportando energia, não, e você não vai utilizar, mesmo que se você tentar utilizar, o que que vai acontecer? Qualquer equipamento que a gente tem, mesmo os que têm potência menor, né, os de residencial, quanto os de uso industrial, né, comercial, câmara fria, por exemplo, né, eles utilizam a energia da baixa tensão direto, né? Então, ou seja, vamos supor, o 220, né, monofásico, se a gente usar duas fases, a energia ela passa a ser a 380 volts. Se eu utilizar um equipamento trifásico na baixa tensão, 380 ela vai ficar 656, mas os programas eles colocam lá 660 volts, ou seja, até para a configuração monofásico 220, utiliza até 660 volts, né? Então, na média tensão, por exemplo, é 13 mil, uma fase apenas, né? Você tem 7.965 volts, ou seja, não existe um equipamento, né? Residencial, muito menos, né? Nem comercial, nem industrial, que utilize esse nível de tensão. Então, como não tem a necessidade de eu ligar um equipamento nessas configurações que eu citei, né, monofásico, bifásico ou trifásico, eu só vou transportar energia, então eles utilizam a arquitetura triângulo, né, geralmente a parte, né, do primário lá do transformador, né, na distribuição, ela está em triângulo, do transformador de potência também, todas estão nessa configuração triângulo. Aí, quando eu vou utilizar energia, né? Aí eu utilizo a configuração estrela, que eu tenho o quê? O neutro aterrado. Aí por isso, Beleza, aí você economiza, né? Se você beleza, professor. imagina numa linha aí de 50 quilômetros, né? Dentro de uma malha urbana aí, ó, o tanto de cabo, se eu tenho 50 quilômetros e é trifásico, então vai ser 50 quilômetros vezes 3, né? Então, como se diz, você já tirando um cabo, já economiza drasticamente. Beleza, obrigado, professor. Deixa eu ver se eu acho aqui vou te mostrar aqui não, já sei onde que eu vou achar aqui. Eu tenho a foto aqui quando na Celg tinha um laboratório aqui de aferição. Cadê CEP? Pablo, igual você mencionou em relação a fazer o dicas aí, né? Uhum. Aí, para mim fazer o dicas e para o colaborador lá, o eletricista, trabalhar
na média tensão, ele tem que aterrar as duas partes, né? Isso, Ele tem que trabalhar entre você aterramento, né? Você falou, né? É isso mesmo? não, aí você faz o aterramento temporário, que aí você Isso. curto-circuita, né? Eles chamam de equipotencializar, né? Você se Uhum. curto-circuita a fase A, B e C do primário, a B e C do secundário, né? Se for aquela a rede convencional, né? Ele até parece uma espada, né? Aí tem a parte isolante, e aí você tem neutro, né? Fase A, fase B, fase C. E aí você conecta eles, né? Ele parece uma espada, assim. Você pega, é um grampo, né? E aí ele conecta no neutro, conecta na A, na B e na C. E daí você une os dois. E aí você usa aquele trado, né? E coloca o trado no solo. E aí você faz essa proteção, né? Qualquer surto que vem da rede, ele vai ser direcionado para o solo, lá no trado, onde você enfincou ele no solo. Então, não entendi agora. Entendi, beleza. Deixa eu achar aqui. Nossa, eu tava com. Não é esse. Transa- Isso aqui é transformador de instrumento. Nossa, mas eu, eu também pego um livro Mas se de quiser continuar, sistema. Pablo, para não perder a linha de raciocínio aí da gravação, pode ficar tranquilo. Ah, não, assim, então depois eu vou ficar devendo esse. Aí, por exemplo, o transformador clássico, né? Por exemplo, o regulador de tensão que eu estava falando, né? O regulador de tensão, ele faz isso automático, né? Tem um sistema automatizado aqui. Agora, um transformador comum, né? Antigamente você abria uma portinhola, enfiava a mão ali e mudava o tap, né, manualmente, né? Hoje em dia você faz esse desligamento e aí ele tem uma espécie de um dial, parecendo aquele dial de TV antiga, sabe? As TV de tubo. Aí você faz o tap girando esse dial do lado de fora do transformador. Ele tem até uma capa protetora que parece, não tem aqueles copos de alumínio? Ele parece um copo de alumínio, ele tem até um cabozinho que segura esse copo de proteção, que aí você coloca em cima do dial de plástico que muda o tap. Então, o transformador de distribuição, você faz isso manualmente. Já o regulador de tensão, que tem a mesma arquitetura, ele faz isso automatizado. Ele verifica, né, os parâmetros, né, a demanda aí, ele vê o horário de pico lá, né, que aí vai aumentando, né, a utilização tanto dos clientes residenciais, comerciais, industriais, e ele faz essa compensação aí, porque também aumenta o nível de queda de tensão. Então, voltando aqui para a gente fechar aqui com chave de ouro aqui a ideia aqui do primeiro fórum, né, para vocês responderem, é como que a Smart Grid ela funciona. Então, eu separei um vídeo aqui do fabricante. Agora eu não estou lembrando. Deixa eu ver se eu estou compartilhando o áudio com vocês. Deixa eu fazer o compartilhamento novamente. E aí agora eu vou ter certeza aqui. Eu não sei se eu estava compartilhando. Ah, não. Agora o áudio vai sair para você aí. Ó, separei esse aqui da Nujia Power. Esse aqui é um vídeo promocional do fabricante. Ele fala, né? Ele mostra um RA, né? Um religador de automático. Aí eu vou deixar ele rolando aqui. Depois a gente, para fechar, né? Aqui a instrução sobre o fórum, né? Eu pego e comento aqui. Vamos lá. A eletricidade se tornou tão normal nos dias atuais que é praticamente dada como certa para a maioria de nós.
Nossa dependência da eletricidade se tornou parte natural da vida cotidiana, e somente em situações de falta de fornecimento ou blackouts é que nos damos conta disso. A introdução de smart grids, redes inteligentes, significa que a eletricidade flui de maneira consideravelmente mais confiável usando processos automáticos de autorreconfiguração ou, em inglês, self-healing. Tais processos de reconexão de energia são simplificados através do uso de religadores inteligentes. Então, o que é Smart Grid? E como uma rede inteligente ajuda a reconectar nossa energia? Smart Grid é um conceito de interconectividade, desde a geração até a distribuição da eletricidade, criando um sistema elétrico mais inteligente, mais eficiente e mais confiável. O religador inteligente da Nodea Power detecta uma falta de energia instantaneamente e automaticamente soluciona o problema. São produtos inovadores e confiáveis, aproveitando o poder das mais novas e inteligentes tecnologias de conexão. Por exemplo, se uma descarga atmosférica causa uma falta na rede de distribuição de eletricidade, tradicionalmente seria necessário muito tempo e dinheiro para primeiro localizar a falta e então enviar um engenheiro para corrigir o problema. Isso envolveria a análise de cada localização individual e levaria horas. Contudo, com os religadores inteligentes da Nodea Power, a exata localização da falta nas linhas de distribuição agora é reportada instantaneamente ao sistema central e comunicada através da rede inteligente. As linhas de distribuição são os pilares de qualquer rede de eletricidade, distribuindo média tensão ao longo da rede e são usadas para entregar energia em toda a rede de 10 até 38 kV. Quando um problema ocorre, o rechaveamento da rede permite que o fornecimento de energia seja retomado a partir de uma fonte alternativa, mantendo o fornecimento ininterrupto. O religador inteligente Nodea Power identificará a falta e automaticamente isolará a região afetada, além de restaurar o fornecimento a partir de uma fonte alternativa, rechaveando o fornecimento, literalmente. Conectando você, consumidor, a um fluxo contínuo de eletricidade, economizando tempo e dinheiro. Os produtos da Nodea Power funcionam confiavelmente dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e são projetados para suportar todas as condições meteorológicas. Nossos rigorosos testes e confiabilidade garantem que nossos produtos operem quando nossos clientes mais precisam. Religadores inteligentes Nodea Power, construindo soluções Smart Grid. Pessoal, isso aqui foi um resumo, né? Vou até colocar aqui nesse desenho. Aqui, ó. E ele praticamente ele respondeu, né? Ó, como que a Smart Grid funciona, né? E qual é a vantagem, né? Igual ele falou aqui, tradicionalmente, né? Você tem aqui, ó, a gente tem a malha de distribuição urbana, né? Que é as plantas de situação, né? Cada cliente, residencial, industrial, comercial, beleza? Então, você vai ter aqui, ó, passando pelas calçadas, né? Poste de seção circular, os postes duplo T, né, com a rede, tanto rede convencional, a rede de média tensão, rede de baixa, a rede compacta, né, que é a rede protegida de média tensão, a rede multiplexada, que é a rede protegida de baixa tensão. Então, todos os sistemas, né, igual eu falei, você vai ter estrategicamente, que a gente vai ver melhor lá em projeto de distribuição, estrategicamente transformadores, né, geralmente são de 75 kVA, distribuídos aqui na malha urbana para atender, né, o fornecimento de energia, igual a pergunta que você fez aí, José, né? O, por que que, né, no sistema de baixa tensão, né, na verdade você perguntou o contrário, né? Porque no sistema de média tensão você só tem três fases, né? Você não tem o condutor neutro, né? Porque você só está transportando energia, essa energia vai chegar no primário, né, a nível de transporte, e aí o consumidor, né, seja o residencial, industrial
ou comercial, ele utiliza os seus equipamentos todos no nível de baixa tensão. Então, aí na baixa tensão, a gente tem as configurações monofásica, bifásica e trifásica. Por isso que a gente, né, utiliza, né, o quarto conector aí, que é o quarto cabo, né, que é o neutro, para a gente poder utilizar a configuração, né, monofásica, principalmente, e a bifásica aí. Daí, tradicionalmente, né, como ele disse, houve uma queda, ó, no frame anterior aqui, ó, a fornecimento principal aqui de energia, ó, ela vinha dessa região aqui, ó, essa que está aqui em vermelho, né? E aí, vou até voltar aqui vou colocar em tela cheia aqui para ficar melhor aqui. Então, ó, ocorreu, né? Vamos pegar o sistema antigo onde a gente não tinha a figura do religador automático. Então, houve um surto aqui, e esse ramo principal que fornece energia, que ele está geralmente normalmente fechado, houve uma queda aqui nesses 4 quarteirões aqui, ó. E aí, tradicionalmente, o que que ia acontecer, né? Antigamente, quando era a concessionária que fazia todos os serviços, né, não só de montagem da infraestrutura, como de manutenção, ela era acionada, daí uma equipe vinha aqui e fazia. Ele até citou engenheiro, né? Mas geralmente esse é um trabalho do eletricista de distribuição. Então, vem aqui um eletricista de distribuição, uma equipe analisa, faz análise preliminar de risco, identifica os pontos, daí troca a chave fusível, por exemplo, ou troca o elo fusível, né? Se houve só apenas a queima do elo, né? E isso demora o quê? Demoraria horas, né? Dependendo aí da magnitude, poderia durar até mais que horas, né? Dias. Daí, o Se for um relé. isolador também, né, professor? Caso uma Por exemplo, estrutura quebrar, um isolador também pode ser, né? isso com surto, né? O para-raio de rede, ele, na verdade, ele é um supressor de surto, né, um DPS. Então ele tem uma quantidade X ali, se eu não me engano, os de baixa tensão ele suporta em média 4.000 surtos. Então, dependendo aí da quantidade de surtos que ele, né, que ele resistiu, ele vai e queima, né, literalmente. Daí, se ele queimar, o quê? O sistema não vai ser protegido. Então, quem que é o próximo a queimar depois do para-raio de rede? É o elo fusível. Então, na melhor das hipóteses, só o elo fusível. Na pior, ele, né, igual você citou aí, né, ele danifica o isolador, né, dele. Então, demorava muito tempo. Hoje em dia, né, com a terceirização, a empresa terceirizada que cuida, por exemplo, desse setor aqui, é direcionada à ligação e o pessoal vai lá e resolve, né? Igual era antigamente. Aí, com a introdução do religador automático, o que que vai acontecer? Esse religador automático, igual, igual apareceu aqui no vídeo, né? Houve um surto aqui, e o religador, a proteção, né, foi acionada, né? Vamos supor, queimou um elo fusível, aí ficou todo mundo aqui no escuro, beleza. Ele já conectou, ó, automaticamente aqui com outro religador que ele geralmente ele fica numa configuração normalmente aberta, né? Daí conectou com esse daqui e falou, opa, tô sem energia. Não existe uma outra rota que você possa energizar esses 4 quarteirões aqui. Ele, opa, tem sim. Aí ele vai, ó, existe essa outra rota aqui, ó. Lembrando lá, né, existe as arquiteturas em anel, arquitetura em estrela, mas basicamente as arquiteturas aí de fornecimento e de energia é arquitetura em anel. Você tem literalmente, né, uma espécie, na verdade, porque quando fala em anel, a gente pensa que é circular, né, mas é o quê? É um circuito fechado aqui. Daí o outro religador, ele, opa, eu tenho aqui uma rota alternativa, que é essa daqui, ó,
que passa por esse quarteirão aqui, ó, esses bairros aqui, ó. E ele vai e fecha o circuito. Aí vamos supor que ele levou cerca de 2 segundos, 3, 4, 10 segundos, aí dependendo aí do nível dele, né, de resposta. Aí ele vai e ok, ó, voltou a energia aqui. Aí lembra lá, não tem os níveis de DEC e FEC, né, que são a frequência de vezes aí que o cliente fica sem energia. E lembra lá em projetos elétricos industriais, né, os clientes industriais, eles têm contrato de demanda, eles têm deveres, mas eles têm direito, é o direito de ter energia ininterrupta, né, durante o contrato dele, que geralmente você pode mudar o contrato de demanda a cada 12 meses, né? Então, o que que aconteceria, né? A concessionária de energia, ela, né, ela paga multa para esse cliente, né? Em vez do cliente, né, ele levar a multa, né, a concessionária que leva. Então, esses níveis de DEC e FEC, eles não aumentam, porque o religador automático, cerca de 2 segundos, 10 segundos, ele restabeleceu a energia. Aí distribuição ainda é necessário. Aí vamos supor, a Pableiras Engenharia, que cuida de- é, desse bairro, desse setor aqui, que houve a queda de energia, né, momentânea, ela vai ser acionada, só que a diferença é que o cliente não vai acionar ela, né? O próprio operador do sistema fala, opa, houve uma queda de energia aqui, então qual a empresa que cuida desse setor aqui? Ah, é a Pableiras Engenharia. Então a Pableiras Engenharia vem aqui, ó, vem o pessoal que está de plantão, né, a picapezinha que está de plantão, e daí vai falar, ó, eles vão olhar o ID, né, da solicitação de serviço, fala, ó, houve um problema nesse circuito aqui, ele tá agora aberto, né? Aí faz análise preliminar de risco, verifica que foi, vamos supor, apenas o elo fusível, né, que queimou e faz a troca do elo fusível. A diferença é que o cliente não vai estar reclamando. Os níveis de DEC e FEC não vão estar aumentando, então vai ser bom para a concessionária de energia. Ela economiza tempo, né, nas manutenções, né? Então essa manutenção vai ocorrer sem que haja ônus, né, para o cliente e nem para a concessionária de energia. Beleza? Então, é assim, é nessa. Então, essa é a ideia para vocês, né, responderem o fórum 1, tá bom? Aí na próxima aula eu já vou passar a instrução, né, aproveitando, né, a instrução juntamente com a teoria, né, a instrução do Fórum 2, Fórum Discussão 2, ó, que está na aba aqui, Comunicação, e das 3 atividades aqui, ó, que já estão disponíveis aí para vocês fazerem aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente passou um pouco do horário Beleza. aqui. Mas pelo menos o do Fórum 1 e parte da teoria, né, da introdução aí, ela foi aplicada aqui hoje. Então eu aguardo vocês aí no próximo, né, eu estou acostumado a falar plantão, né? Mas não deixa de ser um plantão, né, a aula, né? Então aguardo vocês aí na próxima aula do dia 28. Agora, tradicionalmente, vai ser quarta-feira, né, em função de vocês as aulas presenciais, né, geralmente são, pelo que eu vi no cronograma, né, são terça-feira, nas terças e quintas, tá? Nesse horário, das 19 às 20 horas. Fiquem com Deus e até a próxima web aula. Com Deus também. Boa noite. Boa noite.